Sejam bem-vindos, né? Quem está chegando. Exatamente. Ô, pessoal, 20 horas. Uma boa noite aí, colegas, amigas e amigos, sei lá, estagiários, enfim, idosos, idosas, né? A gente deve. Alexandre lá do MP. Oi, amigo, tudo bem? Já está entrando aí uma galera boa para assistir nosso trabalho, Sória. Que bom, muito feliz. Bom, gente, eu quero primeiro agradecer aí a participação de todos, agradecer a participação da Sória, né, o convite que eu fiz para ela, e ela está aqui, poxa, cheia de alegria, com um sorriso nos lábios, sempre assim, sempre alegre, sempre simpática. É uma colega que eu adoro, que eu admiro, muito trabalhadora, muito competente, né? Está sempre ali disponível para contribuir, né, com o trabalho nosso na área do envelhecimento. Quero te agradecer, Sória. E quero agradecer aí os colegas que estão entrando na nossa live, diversos colegas, amigos, amigas, muito obrigado. Essa live, ela é uma série de a coordenação de extensão em parceria com a assessoria de comunicação da UNAT, o Salvo e a equipe dele, que ajudou a gente, né, a fazer o layout, tudo direitinho. A Neidinha também está aí. Oi, Neidinha. Agradecer, então, meus colegas da UNAT, e a gente mantenha, né, o pique do nosso trabalho, sempre foi bom, sempre foi. Poxa, gente, obrigada aí pela força, tá? Flavinha Furtado está aí. Oi, Flávia. E, bom, a gente dando sequência à nossa série de lives no mês de junho, nós hoje vamos tratar do tema mediação de conflitos e a intergeracionalidade, as questões que caem para as relações familiares. E aí a Sória, que é uma pessoa qualificadíssima nesse assunto, ela vai contribuir com a sua experiência, o conhecimento para nós, e a gente, né, quem sabe, né, encerrar essa noite com mais conhecimento, para a gente poder ajudar as pessoas que estão precisando. Bom, a Sória Lessa, né, o nome dela, o nome dela é maior, mas eu reduzi para Sória Lessa. Ela é formada em serviço social, colega assistente social, entre outras qualificações que ela tem, eu destaquei que ela é pós-graduada em mediação de conflito com ênfase em família. Então, é uma pessoa super, 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 né, indicada, melhor não existe, para que a gente possa realizar essa live de hoje, né? E aí, Sória, eu queria primeiro te dar a palavra, porque eu e Sória, a gente vem fazendo já um projeto na UNAT, cursos de extensão na área de mediação de conflito. O primeiro que nós fizemos foi o processo circular, um curso maravilhoso, muito bom, foi muito bem elogiado, né? Teve um conceito muito bom. E depois a gente fez, no início do ano, nós elaboramos esse curso de mediação de conflito, com ênfase, né, na intergeracionalidade, mas aí fomos atropelados pela pandemia, né, como todo mundo foi, e aí tivemos que aguardar uma decisão da universidade do período de curso. Então, a universidade autorizou que os cursos de extensão e pós-graduação que estavam em andamento pudessem, então, finalizar o seu curso pelo sistema remoto, né?
E aí nós fizemos, eu e a Sória e a Andréia, né? A Andréia maravilhosa, que também está comigo, mas eu não sei se a Andréia está aí, mas a Andréia também, eu agradeço tudo que a gente tem feito aí na pandemia. Eu e a Andréia estamos trabalhando bastante para não deixar, né, com que o trabalho se perca um pouco, mas está tendo uma condição maravilhosa. E aí a Andréia faz parte disso, né? E como nós fomos atropelados pela pandemia, só agora, semana passada, nós conseguimos concluir o nosso curso. Uma turma maravilhosa, pessoas incríveis, pessoas fantásticas, profissionais com conhecimento muito bom nas suas áreas e que buscaram esse curso também para ampliar o conhecimento. Então, nós fizemos então o nosso curso, concluímos ontem, né? Anteontem, né, Sória? Concluímos Isso. anteontem, né? Dia 9, concluímos nosso curso e nossa live já tinha sido agendada já lá no finalzinho de maio, eu já tinha convidado a Sória. Então, eu queria que a Sória aí se apresentasse para os nossos participantes da live. Boa noite a todos, boa noite à querida professora Sandra Rabelo, que me fez esse convite, estou honrada, gratidão por estar aqui e por desenvolvermos uma parceria, um trabalho em conjunto tão importante, eu vejo, para a sociedade. A gente tem esse olhar, né? Eu acredito muito sempre, agora quando eu trato com as minhas amizades, eu falo assim, o que será que nos uniu, né? Várias questões, mas o que será talvez a nível profissional, né? Que também humano. Eu acho que esse olhar à sociedade, né? Poder trazer um novo olhar, né? Quando a gente fala de um acolhimento, de um olhar humanizado, né? E eu lembro que quando nós pensamos nessa proposta, né, dos cursos, né, na UNAT, foi com esse objetivo, né? Para além de proporcionar aos alunos o conhecimento com novas metodologias, como a mediação de conflitos, que a gente vai falar, né? Ainda, né, digamos, ainda nova aqui no Brasil, caminhando, né? Caminhando bem, a tendência é que cada vez mais, né, ela se efetiva em todas as áreas, né, a mediação de conflitos. Mas para além disso, né, e a gente vem construindo isso, né, Sandra, nos espaços dos cursos, os alunos têm trazido isso, que a empatia, a comunicação, a interconexão, né, os sentimentos que são base da mediação de conflitos e tanto do processo circular, né, eles prevalecem entre nós. Então, isso é uma grande satisfação, né? Essa interação humana que nós conseguimos ter e conviver e compartilhar. Né? Então, agradecer muitíssimo essa oportunidade, não só de estar aqui hoje, mas de desenvolver um trabalho com você. Essa parceria que eu considero maravilhosa e que, com certeza, agrega muito, não só à minha vida profissional, mas principalmente na minha vida pessoal, né? Agradecer muito por hoje também especial. A mim também, foi uma nova fronteira também que eu venho realizando lá na UNAT, né? E você, nossa, está sendo também uma parceira maravilhosa. Os nossos cursos de extensão são cursos que estão ganhando uma visibilidade muito boa, né? A gente já tinha o curso de cuidadores de idosos, que é o nosso, né, carro-chefe, né? Vamos dizer assim. E depois do curso de cuidadores, então a gente iniciou algumas parcerias, você é uma delas, né? E outros colegas também, a gente vai estar fechando outros contatos com outros colegas também, com outras temáticas, né? Outros conteúdos também muito relevantes para o nosso universo, né? Porque nós trabalhamos tudo com foco no envelhecimento. E também eu quero agradecer a você, porque para mim também foi inovador tudo isso. E é sempre mudar, né? É sempre bom a gente criar novas coisas na nossa área de trabalho. Eu gosto disso, de mudanças, e fechar com você essa série dos 2 cursos que a gente realizou para mim foi muito importante, assim, do ponto de vista profissional, muito importante mesmo. Então, quero te agradecer. Bom, eu vou fazer algumas perguntas para a Sória. E dentro dessas perguntas, eu acredito que
aí as dúvidas, né, de quem está assistindo a gente possam ser dirimidas em algum momento. Mas a gente está aceitando aí algumas sugestões, quem tiver pode escrever. E aí eu começo, Sória, com a primeira pergunta. Quais são os princípios da mediação? Muito bom, excelente pergunta, né? Os princípios que norteiam a nossa prática, né? Desse método, dessa metodologia maravilhosa. E aí, para eu iniciar, fazer antes um pouquinho antes de iniciar nos princípios em si, trazer da mediação, que ela é uma prática milenar, né? Então, a mediação enquanto atividade humana, enquanto interação humana, ela tem existido desde os primórdios, né, da vida em sociedade, né? E passou também, né, pelo Brasil, fortemente vindo pelo poder judiciário, mediação judicial, né, que trouxe uma legitimidade muito grande, né? E para além abrangeu todas as áreas de atuação, né? Então, todos os profissionais hoje que podem ter a mediação como uma metodologia, né, que vem a agregar a interação humana, a intercompreensão entre as pessoas, né? O que seria então a mediação? A mediação é um espaço, né, de diálogo em que o facilitador, né, ele vai proporcionar que aquelas pessoas que estão com algum conflito, alguma questão, né, e aí a gente vai para o familiar, quantas questões se apresentam, ele vai facilitar aquele diálogo, que as pessoas possam identificar seus sentimentos e necessidades, quais as necessidades que não estão sendo atendidas e por isso geram muitas vezes conflitos, que muitas vezes as próprias pessoas poderiam, né, resolver, mas às vezes o conflito é tão cristalizado que há uma necessidade, né, de que haja alguém que possa facilitar. E se a gente pegar o link com a tradição milenar, inclusive com a cultura oriental, né, que vem lá, a mediação, muitas vezes na família tem aquela pessoa que é o mediador, digamos assim, não tem isso? Já tem habilidades, né, socioemocionais, ele tem habilidades que muitas vezes falava assim, vamos conversar com o tio, vamos conversar com o avô, vamos conversar com a mãe, é aquela que media, né, que pode escutar, proporcionar um espaço de escuta. Mas a mediação, depois ela foi se estruturando, né, a partir do século XX, no Brasil, na partir da década de 90, e aí como um método, né, um método consensual, né, de resolução de conflitos, de tratamento desses conflitos, com o objetivo que as pessoas possam buscar um consenso, né, entre as questões que elas estão vivendo, mas por si próprias busquem as soluções, as possíveis soluções. Eu gosto muito de trabalhar as possibilidades, né? E repensarem, né, ressignificarem, né, tudo o que estão vivendo mediante aquele conflito. E aí entre os princípios, né, que aí a gente tem os princípios, a gente tem um arcabouço, digamos assim, legal que veio, né, com a mediação, enquanto política pública, que já direciona esses princípios. Então, a gente tem a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que trata a mediação como uma política pública de tratamento e resolução de conflitos, né? Provocando justamente o que a gente falou no início da live, uma mudança, né, de cultura, né? Que não seja tanto a cultura do litígio, do conflito, mas uma cultura do diálogo. Então, ela vem com uma política pública desta forma, né? E aí que a sociedade, sim, os profissionais que têm acesso a essa metodologia possam, em seus espaços, né, na sua família, né, nos seus locais de trabalho, aplicar essa metodologia. E os princípios que norteia, né, a mediação são muito importantes. Por exemplo, a imparcialidade, né? Que o mediador ele tem que realmente, ele não pode agir de uma forma tendenciosa, ou a gente sabe, todos nós somos seres humanos, né? E quando as pessoas começam a relatar as suas percepções do conflito, as suas opiniões, o que elas sofreram, elas vão trazer olhando para si, não é? É natural, todos nós. E o mediador vai ouvir uma pessoa, vai ouvir a outra da família, ou, né, toda a família, cada um terá o seu tempo de fala e de escuta. E aquele mediador ele precisa ser imparcial. Isso é um exercício contínuo nosso, né? Uma outra também é a confidencialidade, o que for falado ali, né?
que fique ali. Isso é importante para as pessoas se sentirem à vontade de colocarem, às vezes, coisas muito pessoais, né? E dividir, né, naquele espaço. Também o princípio da competência, no sentido da gente não só de a gente promover espaços de conhecimento e conhecer a mediação, por exemplo, por meio do nosso curso, né? E leitura. Para além disso, também uma competência também no sentido de um autoconhecimento, né? Eu também penso isso. A gente tem que se preparar. Quais são os meus limites enquanto um facilitador de diálogos, não é isso? Então, o autoconhecimento, a nossa autoavaliação, somos todos seres humanos, então a gente precisa estar trabalhando o que eu tenho que estar atento em mim, né? Eu brinco muito, por exemplo, eu tenho muita expressão facial, então eu preciso estar atenta a isso, de eu estar de uma forma tranquila, olhando para cada pessoa, mas evitando, né? Pela expressão facial, a gente humana às vezes balança um pouquinho mais a cabeça para um, balança menos para o outro, e as pessoas estão nos observando, elas estão tensas, né? Então, qualquer sinal pode ser que para elas apresentem, né? Talvez ali vem que fira uma imparcialidade. Então, a gente tem que se conhecer. Eu tenho um tom de voz muito alto, né? Eu tenho uma voz muito firme. Então, quando eu for abrir um espaço de diálogo na família, quando eu tiver, eu preciso também cuidar de como estão, né? Como é que eu estou naquele dia também. Então, eu acho que vai para muito além disso, né? Um outro princípio é decisão informada. Quer dizer, o tempo todo, quando a gente se reúne, para facilitar, né, um diálogo numa situação de conflito, uma situação de crise, a gente precisa explicar para as pessoas, é muito importante, Sandra, o espaço intencional do diálogo. Olha, nós vamos nos reunir, né? E quem vai estar aí a gente pode dizer até do círculo, né? É bom, mesmo a mediação, ela trabalha com essa harmonia de estarmos à mesa redonda ou num círculo, né? De forma que todos possam nos olharmos, né? E aí a gente tem, de fato, um equilíbrio, digamos assim, além da conexão de círculo, né? E então, eu preciso também saber se eu desejo ou não estar ali naquele momento para dialogar, que é a base da mediação, o diálogo, né? Então, é difícil. Como você obrigar uma pessoa a dialogar? Não há como, né? Então, convidar essa pessoa, e quando a gente estiver ali, né, que ela saiba quais são as etapas, né? Como é que a gente vai fazer? Qual é o propósito? Cada um vai ter seu tempo de falar e de escutar, né? Então, também que as pessoas possam escolher a mediação, o espaço de diálogo, de forma voluntária, né? E uma coisa muito importante também é a questão do empoderamento. A mediação trabalha com o protagonismo das partes. O que quer dizer isso, das pessoas? Ninguém melhor do que as próprias pessoas para saberem dos conflitos, das dores que estão vivendo, das questões, aí a gente pega para a família, né? Então, por mais que alguém venha facilitar, ou da família ou não, aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente, elas mesmas sabem, né, as possibilidades de solução, que elas vão conseguir, né, resolver daquela forma. Então, isso também é muito bom, a gente trabalhar o protagonismo. E aí vem o idoso, né? O protagonismo do idoso, aí a gente está falando intergeracional, da criança, de todas as pessoas daquela família, mesmo de gerações diferentes. Então, todos vão ter seu tempo de fala, de escuta, vão ter o seu olhar sobre aquilo. Então, nesse momento de pandemia, também é muito interessante famílias que estão com crianças pequenas, às vezes na mesma casa, né? Tem a mãe, tem a avó. Começa a surgir alguma questão de um conflito, alguma situação, ter um momento para sentar, né? Olha, nós vamos amanhã, hoje, mais tarde, conversar sobre algumas questões e que todos participem, né? Então, isso também é muito importante, que eu trabalho o protagonismo das pessoas, né? E validar sempre os sentimentos das pessoas, né? E elas validarem, se reconhecerem também, né? A gente não ficar só voltado para o nosso olhar, né? Um dos princípios também é a oralidade, que é a fala. A mediação, ela não trabalha com a questão né, de estar ali redigindo ou relatórios, não. É escuta e a fala, né? Então, essa é que a gente faz a nossa comunicação. E que todas as partes sejam tratadas da mesma forma. Então, a isonomia entre as pessoas, foi o que eu disse, independente até da geração, né? Então, a criança vai falar, a mãe vai falar, a avó vai falar, o pai, né? Enfim, os tios, quem estiver ali envolvido. E tem um princípio também muito interessante da mediação, que é a boa-fé. Quer dizer, estarmos ali verdadeiramente, né? Quando estamos no diálogo, aí eu trago isso para uma facilitação do diálogo, né?
que a mediação considera também o mediador como um facilitador de diálogo. Então, a gente também tem que estar ali verdadeiramente, né? Desejando estar e cada um contribuindo, né, da melhor forma. Então, isso são alguns dos princípios, assim, principais para a gente, principalmente atuar no âmbito, né, da família, né, que a gente está trazendo muito para cá. E, claro, o que se resolver ali não pode ferir nenhuma lei vigente. Então, a mediação também é bem interessante, porque como ela vem com uma política pública, né, mesmo sendo aplicada em qualquer área, ela vem com esse teor de que o que for decidido ali não pode, de alguma forma, causar dano a ninguém, né? Ou ferir a legislação. Então, isso é muito importante que a gente está falando da mediação, né? Nossa, uma aula, gente. Tá cara. Demais, Não, maravilha, mas maravilha. Aí, acompanhando essa reflexão que você está dando para a gente, dos princípios norteadores da mediação, né? E um pouco da ética, né? A mediação trabalha com isso, né? Com essa ética também, né? De respeito, né? Às pessoas que estão ali envolvidas, né? Com as questões. Na mediação, as partes são inimigas na mediação? Porque geralmente a gente, quando vê, não sei se as pessoas se reportam, né, a uma conciliação no judiciário, por exemplo, né? Uma conciliação no judiciário, as pessoas estão ali, né, opositores, e existe a figura do conciliador que vai tentar encontrar um consenso ali entre as partes, não é isso? Na mediação, como é que se dá as partes? As partes na mediação, como é que elas se colocam? Muito, muito boa a sua pergunta, porque a mediação, ela tem no âmbito judicial, que são processos, né, que o juiz encaminha para mediação, porque vê que é um caso exatamente onde tem que trabalhar o relacionamento às pessoas, não é isso? Aí ele encaminha, ou pré-processual, né, antes do processo, mas para além da judicial, a mediação tem um caráter preventivo, aquele olhar da sociedade, uma nova cultura, né, a cultura do diálogo. Então, em outras áreas, né, que a gente atua com a mediação, a gente vai ter esse caráter até mais informal, né? E sempre com os mesmos princípios, e o código de ética é o que nos norteia, né? Por isso que foi muito importante a mediação vir para o Brasil como uma política pública, né? Que a gente tem a lei da mediação 13.140, que é de 2015. Nós temos essa resolução que trata que o CNJ institui como política pública de 2010 e o novo Código do Processo Civil em 2015, que ele entrou em vigor em 2016, traz isso que você diz, da mediação e a conciliação, a diferença, né? Os princípios. E como que a gente pode dizer a diferença? Em espaços que eu não estou atuando em processos ou pré-processual, né? Que aí é uma necessidade também de ter um advogado para acompanhar, o novo CPC trouxe isso, o Código do Processo Civil, mas nesses espaços eu posso sim, ou fazer uma mediação ou uma conciliação, mas vai depender do quê, né? Na mediação, eu vou trabalhar o relacionamento. Então, é indicado para casos de conflito em que há um vínculo anterior, né? E continuado, então, por exemplo, família, né? Empresas, equipes de trabalho, aí a gente pode ir para a ILPI, para hospitais, para qualquer empresa que tenha, né? De qualquer ramo. Quer dizer, vizinhança, condomínios, né? Escolas. Então, a mediação, ela é adequada nesses casos onde há uma relação continuada, um vínculo anterior, porque ela vai tratar o relacionamento. E a conciliação, que aí já é na área, né, do judiciário, aí a gente vai trabalhar a questão em si, que não há necessidade de trabalhar o relacionamento. São questões mais pontuais, onde aí o conselho sugerir. A mediação, ela traz tanto protagonismo das partes, para que as pessoas possam, de fato, buscar soluções, né, possibilidades para reflito elas mesmas, que o mediador não pode sugerir. Olha que interessante. Já a conciliação, ele pode, porque ele não vai trabalhar o relacionamento, mas a questão ética é a mesma. Então, ele vai ser imparcial, ele vai acolher as pessoas, o conciliador vai tratar, dentro dos princípios da conciliação,
mas ele pode sugerir, né? E são casos mais que envolvam relacionamento. Então, ele vai trabalhar, a gente fala também muito da questão do iceberg, né? A ponta do iceberg são as questões que se apresentam, os impasses, né? Que as pessoas trazem no conflito, e o mediador vai mergulhar. Aí ele vai ver o iceberg, a dimensão que tem, né? Porque a luz do dia, a luz do sol, só tem a pontinha do iceberg, né? Que é o que chega pra gente, né? E aí, conforme você vai abrindo para o diálogo, vai abrindo as pessoas, a gente chama que é a pauta subjetiva, aí que vem as questões. E aí, falando da questão se são inimigos, não, na mediação, a gente entende que são pessoas que estão em divergência, né, por percepções diferentes, né, por opiniões diferentes, e às vezes até por uma questão mesmo de comunicação, há muito ruído de comunicação. Eu falo algo, a outra pessoa pode entender outra coisa. Né? Então a gente sabe que a comunicação, né, a codificação, a decodificação, enfim, todo o processo de comunicação pode haver falhas. E aí, qual é a diferença? Quando houver isso, se nós sentarmos e conversarmos, hoje não é possível, né, se for por telefone, enfim, é bom a gente ouvir a voz das pessoas, né, também, e a gente se conecta, vê o tom da voz, essas questões de mensagem também às vezes são difíceis, e aí a gente vai entender que não, que era um mal entendido, ou que um estava vendo sobre uma perspectiva, o outro por outra, né? E aí a gente vai alinhar no diálogo, né? Então, e quando não há isso? Aí é o conflito, né? Quando as pessoas não conseguem conversar, escutar, né? Enquanto um está falando, o outro já está pensando que vai revidar. Então, essa ação-reação que a gente chama no processo do conflito, ela vai cada vez mais, o que a gente chama a espiral do conflito, cada vez mais ele vai escalando, e tem uma hora que as pessoas não conseguem, não quero nem ver mais o meu irmão, eu não falo mais com meu pai, eu não quero nem ouvir a voz da minha mãe, olha, eu ajudo, mas eu não quero. Então, essas questões foi né, o conflito, questões, né, que vem ressentimentos, vem questões, né, dores que as pessoas passaram nesse relacionamento, que nesse caminho não houve essa possibilidade de escuta. Mas não é ouvir, é escutar mesmo, né? Ativamente, estar ali presente, tentando entender o que o outro quer dizer. Então, não são inimigos, são pessoas que precisam ser acolhidas e ter um espaço para que elas possam dialogar, porque é muito interessante, quando as pessoas falam para quem facilita o diálogo, para o mediador, para o facilitador de diálogo, na verdade elas estão falando para elas mesmas, né? Porque ao mesmo tempo que elas estão falando, elas estão se escutando, e para outra pessoa, né? Então, essa é a grande, eu acho, chave da mediação, porque ela vai, de fato, procurar que aquela comunicação entre eles se restaure. Então, para que minimamente eles possam, aos poucos, retomar e uma melhor convivência, né? A gente sabe que, assim, às vezes a pessoa fala, olha, eu estou conversando, mas eu não perdoo. Cada um vai ter seu tempo. O importante é que eles possam se comunicar de forma positiva, né? Porque se não for assim, entra a violência, né? Porque na medida que eu não sou escutado, eu começo a gritar, né? Ou eu não faço com a pessoa, né? Eu acabo ignorando aquela pessoa, não é? E o outro sofre. E a gente sempre fala em mediação que a comunicação ela sempre existe. A questão é a qualidade dessa comunicação. E que sempre o outro vai exercer. Então, se eu tenho alguma questão, principalmente família, que não está resolvida, eu posso não falar com a pessoa e tudo, mas ela está aqui, porque aquilo está me incomodando, né? Então, quantas vezes eu penso, né, Sandra, casos que você traz, que às vezes o idoso fala, eu não falo com meu filho há tanto tempo, né? Eu não falo com uma filha às vezes anos irmãos não se falam, né? Mas sempre há um relacionamento, só que está distante, né? Então, isso que a gente vê o quanto o sentar, dialogar, né? Tratar, olha, a gente está com uma questão aqui, eu não estou concordando com o que você está trazendo, a gente não está conseguindo mais dialogar. Aí é o momento de sentar. E aí a gente vai precisar escutar o outro lado também, né? Então, assim, a mediação é importante, que não há inimigo, e uma coisa muito importante que você traz, não há certo e errado. A mediação não vem para julgar. Isso já tem o julgamento quando ele é necessário, né, por outras vias. O mediador está para escutar as pessoas e, assim, promover um espaço de diálogo, que haja uma intercompreensão. Eu vou compreender o outro e ele vai me compreender.
e nós vamos verificar como que vai ficar esse relacionamento, como é que a gente vai viver, né? Como vai ser a nossa convivência. E vamos restabelecer aquela comunicação. Muitas vezes a mediação consegue, sim, até restaurar os relacionamentos. A pedidos de desculpa, as pessoas voltam a se falar. Eu vivi isso. Então, assim, é muito lindo. Pessoas que chegavam de famílias, né? Entre famílias, conflitos, que mal se olhavam, né? Não, hesitavam, até não queriam ficar na mesma mesa, assim, né? Sentados para conversar. E depois já se cumprimenta, um vai sair na porta, ele já dá a vez para o outro. Aí a gente fica observando como é que pode. Nem queriam se olhar, ouvir a voz, e na hora que vão embora, não, sai, você não pode ser você. Uma gentileza, uma coisa que se perdeu, né? Então, eu penso também muito que a gente tem que estar atento, que parece que a nossa cultura perdeu um pouquinho do diálogo, né? Do exercício do diálogo ao longo do tempo. É verdade. E, Sônia, em relação até a esse assunto que você abordou, de restaurar, né, essas relações, eu tenho percebido, né, e a gente está vivendo num cenário de muita violência, né, e essa violência está recaindo muito para o idoso. O idoso está sofrendo muita violência, tá? Então, as denúncias, né, o número de denúncias tem crescido muito, e os idosos têm sofrido, principalmente nessa pandemia, a gente percebe que os idosos têm sofrido muito, com abandono de familiares e tal. E eu já percebi, desde o momento que nós começamos a fazer o nosso projeto de cursos, que profissionais do direito, né, têm se aproximado da mediação para atender a família, ou enfim, ou grupos, né, que não estão se relacionando muito bem, mas para atendê-los antes de criar a peça do direito propriamente dito, né, de entrar com um processo contra alguém, né, ou contra algum grupo. Como é que você vê isso, esse caminho dos advogados buscando a mediação hoje? Sim, eu tenho muitos amigos advogados, e que se formaram antes, né? Porque agora tem que constar, né, no currículo, né, dos cursos de direito, a mediação e a conciliação, né? Houve também essa mudança. Como é que a mediação ela vem cada vez mais ocupando os espaços? Nós, né? Levarmos. E agora os advogados agora já têm na formação deles, né, de direito, né, essas áreas de conciliação e mediação. Mas antes não, até porque a mediação, né, ela é recente, podemos dizer assim, aqui no Brasil, e mesmo assim, eu lembro que quando eu fiz a mediação, fiz a formação pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na mediação judicial, eu mediava com um advogado, eles falavam, olha, eles fizeram também o curso, falavam, nossa, que interessante, como é diferente, um novo olhar, né? Então, para que a gente possa também perceber que, sim, se houver a necessidade de um processo onde não é mais possível dialogar, vai ser um caminho também, não é isso? Mas quando é possível o diálogo, esse é o caminho, né? E o advogado, ele colabora muito. Então, em mediações que eu fiz, a colaboração do advogado, até porque ele assiste a parte, né? Mediador imparcial. Então, cada pessoa tem seu advogado, né? Então, ele assiste a pessoa, né? A gente fala a parte que é mais do judicial, mas a pessoa. Então, é até bom, porque a gente traz o advogado, né? Então, muitas vezes eu tinha colegas mediando comigo advogados, mas também acolhendo os advogados, né? Então, isso é muito importante. A mediação de conflitos, ela é interdisciplinar, né? Se diz até que é um novo conhecimento, transdisciplinar, quer dizer, assim, ela é uma nova ciência. Então, ela vai agregando, não é isso? E eu acho muito importante a participação dos advogados. Quando for em áreas em que não há necessidade, por não ser pré-processual ou judicial, que não há a obrigatoriedade do advogado participar da mediação, eu digo em outros espaços, por exemplo, em projetos sociais, como a gente já falou, em LPIs, em escolas, hospitais, na nossa própria família, que não há essa necessidade, porque a gente vai mediar focado em relações interpessoais, né? Do convívio, da melhor convivência. Também é importante, porque às vezes pode surgir uma dúvida, não pode, a nível jurídico?
E aí não é o mediador que ele vai tratar disso, até porque ele está ali imparcial. O objetivo dele é criar um espaço empático em que as pessoas possam se acolher e se escutar, conseguir elas olharem aquele conflito, né, e a percepção do outro. Então a gente vai trabalhar com técnicas e ferramentas de comunicação e de procedimento da mediação para viabilizar esse acolhimento a essas pessoas, né, e que elas possam caminhar por elas mesmas na busca de possíveis soluções. E aí não há necessidade, mas não pode surgir uma situação, olha, precisamos verificar com o advogado da família, perfeito. A mediação ela vem para agregar, né? E isso que é muito importante. Então eu vejo de uma forma muito positiva. Eu tive boas experiências com profissionais de direito e eles me falando sobre essa transição, né? Como é que é o advogado de direito também com esse outro olhar, né? Interessante, muito bom isso. Bom, como fazer para facilitar a comunicação, hein, Sória, nessa questão da mediação? Como fazer para aproximar, né, essas partes? Você falou é muito importante, nós como mediadores, e eu sei que tem pessoas que estão assistindo em casa que talvez não tiveram a oportunidade ainda, né, de conhecer, né, essa metodologia de viver, né, de conhecer mesmo essa prática. O importante é você já no primeiro momento acolher essas pessoas, né, e aí convidar essas pessoas para espaço de diálogo é fundamental. E a comunicação, ela vai se dar justamente por ferramentas. Uma delas é a comunicação não violenta, que é observar e não julgar, né? A gente conversar isso com as pessoas, então a comunicação já tem que partir de nós. Se eu vou sentar com pessoas para favorecer aquele diálogo, eu já tenho que ser essa referência para eles, né? Então a comunicação já parte de mim, eu tenho que ser empático, eu tenho que procurar um momento. É importante também da comunicação a gente estabelecer o horário, se não for nada urgente, né? Eu estabelecer o horário, o dia, o espaço tranquilo, que não seja com barulho de corredor, né? Olha, nós vamos conversar. Então, a comunicação já inicia desde o momento que eu preparo aquele espaço, que eu convido as pessoas. Olha, vamos conversar? Estão ocorrendo algumas questões aqui. E aí eu promovo aquele espaço, né? Que a gente fala também um espaço seguro. Em que sentido? Porque o facilitador de diálogo do mediador, ele tem que estar atento, né? Observando, inclusive, se alguma pessoa não está se sentindo bem, né? Se os ânimos estão se exaltando e eu preciso retomar e falar sobre a importância de a gente continuar com uma comunicação colaborativa, positiva. Ou às vezes eu tenho que interromper um pouco, oferecer uma água. Então, o mediador, a comunicação já se dá com ele mesmo, né? E aí eu penso até aquilo que a gente conversou, a gente também tem uma autoavaliação nossa, né? Um autoconhecimento nosso, nos prepararmos para aquele momento. E a partir dali a gente tem algumas técnicas e ferramentas que facilitam essa comunicação, né? Mas a gente já pode aqui da escuta ativa, eu estar atento a cada pessoa, o rapport, que é o acolhimento, né? As pessoas precisam sentir que, de fato, quem está ali para escutar as pessoas, estar presente, né? Ele está ali com esse desejo, porque a gente percebe que quando não ocorre isso, não tem uma conexão, né? Parece que eu falo, mas as pessoas não estão percebendo isso. Então, muito atento ao que você traz, o estudo da comunicação. A gente sabe 93% do que eu falo, do que é afetado, não é pelo discurso em si, é minha expressão facial, corporal, meu tom de voz. Então, isso eu já estou dando o tom. Então, quando você fala de comunicação, também penso muito, qual é o meu manejo? Meu manejo é acolhedor? Ou eu vou sentar e vou falar assim, gente, vamos conversar, que isso aqui não está dando, vocês não estão ajudando, tem que ser agora. Será como é que vai ser isso, a recepção, o acolhimento? Então, a comunicação é muito importante. A comunicação verbal e a expressão facial, corporal, né? Nossa, muito bom, nossa, muito bom. Esse conhecimento, Sora, ele foi trazido pelos americanos, assim, foi mais implementado pelos americanos? Sim. Mais, né? E aí a mediação a gente já iniciou fortemente nos Estados Unidos, né? E na Europa, né, a gente tem bem desenvolvida a mediação nos Estados Unidos
em empresas, muito também é utilizado. Na Argentina, em escolas, tem um trabalho maravilhoso. Tem essa, enquanto estrutura, né, de mediação, como a gente falou, ela vem enquanto, né, uma prática milenar, nisso de interação e prática social, né, de interação humana. Perfeito, perfeito. Como fazer para apontar, né, pontos positivos na mediação? Como fazer para destacar e trazer à tona, dentro daquele conflito, né, o que pode ser considerado como bom, né, como favorável na mediação? Você entendeu o que eu quis dizer? Né? Como é que o mediador ele pode trazer, né, para a sua intervenção esse sentimento, né, que por algum motivo ficaram escondidos, mas que pode ser resgatado na meditação. Como é que se faz isso? Então, a gente pode pensar, o ponto positivo que eu posso trazer durante a mediação, a gente sensibilizar. A primeira coisa é na hora que eu convidar essas pessoas para conversarem, eu preciso informar do que se trata, não é isso? E quem vai estar presente, né? A gente vai lá no princípio da decisão informada. Eu preciso que as pessoas as conheçam para poder aceitar, né? E saber quem vai estar aí presente, qual é o propósito. Olha, para trabalhar essa questão, né? Vocês estão vivendo, você aceita e tal, que é o princípio da voluntariedade, de eu estar disponível, né, internamente para participar. Não, ninguém pode ser obrigado, né, a participar de uma mediação, isso fere, né, um dos princípios, e também não ia acontecer, né, a mediação, né, do jeito que a gente está falando, como ela se desenvolve. E quando essas pessoas estão na mediação, a gente focar muito também no que há de convergência, porque elas vêm muito com impasses, a gente fala assim, na posição do conflito, né? Porque se elas dialogassem, elas não precisavam talvez de um terceiro, né? Que a gente chama uma pessoa, um facilitador, seja, né? Principalmente alguém que já tenha essas habilidades, ou que tenha feito, né, o curso, enfim. E quando essa pessoa chega para facilitar aquele diálogo, ela precisa escutar. A gente sempre fala, vão vir o passado, vai vir o que aconteceu, vão vir, não é? Como as pessoas se sentem. Na medida que o mediador, que o facilitador de diálogos, ele acolhe aquele sentimento que a pessoa está trazendo. Não interromper a fala. Um fala e depois o outro fala. Você vai escutar atentamente. Daniel Goleman, né, referência, né, de inteligência emocional, fala o quanto é importante a gente estar atento, a gente estar presente para, de fato, aquela pessoa se sentir segura, né, e confiante em nos falar naquele momento o que está passando. Ela vai trazer os sentimentos e a necessidade dela. Depois, cada um que está envolvido nessa situação vai trazer suas necessidades, os seus sentimentos, o que ele precisa, e aí você vai acolher. O que a gente vê é que as necessidades humanas, né, a gente vê que elas perpassam mesmo em vários tipos de conflito. Então, elas vão, o que elas desejam? Então, elas verbalizam. Eu estou sendo desrespeitado, o outro, eu fui desmerecido. Então, e muitas vezes eles trazem os mesmos sentimentos. Um quer ser respeitado, o outro também. Mas eles não conseguem se respeitar, né? Porque eles já estão na escalada do conflito, que a gente fala no processo de conflito, do estudo do conflito. Então, a tensão, as emoções não permite. Eles podem, até às vezes querem, mas não conseguem. Porque aí vem o nervoso, né? Vem aquela raiva, aqueles sentimentos. Então, quando a gente consegue que eles se escutem, né, de forma respeitosa, e a gente consegue identificar junto com eles qual seria a convergência, quer dizer, qual seria a convergência? Vamos dar um exemplo de uma situação em que há um idoso, né, que a gente vivencia muito isso, né, mais de um irmão, e como é que é isso? E aí vem a questão, a gente trabalha muito, né, eu fiz o curso com você, né, de gerontologia, né, a prática do serviço social, foi minha mestre nisso, que foi por onde eu caminhei, né, para chegar em mediação de conflitos intergeracionais. Eu fiz essa formação para poder entender. E aí, como é que fica? Então, a gente vai ouvir ali cada filho, e o que a gente percebe? Eles dizem, não, mas eu quero cuidar do meu pai. Não, mas eu quero o meu pai bem. Às vezes, pelo nível de estresse que a gente sabe do cuidador, né, cuidador familiar, que às vezes é o próprio, né, filho, o nível de estresse faz ele até, infelizmente, cometer algum tipo, né, de violência, né, ou verbal, que seja, né, ele está tão cansado, às vezes ele é sozinho nesse cuidado.
Então, isso tudo vai surgir na mediação. E aí eles falam, eu quero respeito. É muito interessante. Aí você dá a palavra a outra, ela diz que ela quer respeito. E eles se olham. E aí o que faz o mediador? Eu sempre converso muito isso. Que é uma forma quando eles começam a perceber que nem tudo que eles achavam que eles discordavam em tudo. Porque às vezes eles falam assim, eu discordo tudo dele. Ele não tem nada a ver comigo. Mas tem, há uma necessidade em comum, o respeito. Às vezes o reconhecimento. Enfim, e aí aquilo que o mediador vai trazer, né? Então, pelo que vocês estão relatando, né? Pelo que eu percebi do que vocês estão relatando, que sempre é o que eu percebi, eu tenho que confirmar, né? Que às vezes não é. Então, o mediador sempre tem que confirmar se é isso mesmo, né? Se é isso que ele está entendendo. E aí, vocês necessitam de uma relação com mais respeito, seria isso? Aí eles concordam. Aí é o momento que eles balançam a cabeça e falam, então já há um ponto de convergência. E aí Sim. a gente, a partir do respeito, vai ver então como é que vocês pensam, né? Para buscar uma melhor convivência, eles vão dizer, né? Então a mediação é muito rica, porque ela vai trabalhar o relacionamento, mas sobre o olhar de cada um, né? A gente não vai... por isso é imparcialidade, né? Ninguém melhor do que a própria família para saber suas questões, não é verdade, Sandra? Ninguém melhor do que a própria família sabe tudo que viveu, as histórias. Então, e também a gente pensar como é que era a relação deles antes dessa situação. Isso. Às vezes eles se tornam em momentos tão felizes, Sandra, também é um ponto positivo. E como é que era antes, né? Que eles falam, isso aconteceu há 3 anos, às vezes falam o mês, o dia 13 de março. E como é que era antes o relacionamento? Aí eles trazem, não, antes a gente se falava. Então, a mediação é muito importante, você também me traz uma luz com essa pergunta, que a gente não trabalha com pessoas para através do relato das histórias da vida que eles estão vivendo, quais são as questões que a gente precisa trabalhar, né? Mas a gente acolhe, não é o conflito, a gente acolhe as pessoas. Então, o nosso foco no sentido de olhar, de acolhimento, é para as pessoas. Quer dizer, a gente separa pessoas de conflito. São pessoas que houveram alguma situação que gerou aquele conflito, né? Então, a mediação tem um caráter preventivo também. Quando eu vejo que as questões estão piorando, eu sentar e dialogar é um caminho de prevenção de violência, é um caminho de prevenção de um processo, é um caminho de prevenção de uma escalada de conflito. Eu achei isso muito interessante quando você destaca, né, o conflito das pessoas, porque realmente as pessoas todas têm suas histórias, seus sentimentos, né? Todas ali, aquela família cresceu junto, né? Aquela família teve sonhos, né? Teve também passou por dificuldades, né? E há um momento em que alguma coisa desmonta as relações daquela família, né? Então, quando você coloca que há um valor muito grande sobre as pessoas e não é o foco que as pessoas devem repensar, né, suas relações, eu vejo na mediação do conflito uma possibilidade assim fantástica da gente encontrar saídas para momentos tão complicados que nós estamos vivendo, né? Principalmente com relação aos idosos, né? Porque hoje há um distanciamento do idoso com a família, né? Com outras gerações, a sociedade mesmo, né, Sória? A sociedade não vê o idoso, não dá valor, né, à pessoa idosa, o espaço do idoso ele não está definido ainda, né? Então, eu acho que isso tudo tem dificultado muito as relações interfamiliares. Você diz que a abordagem ela tem que ser para as pessoas, eu acho que aí a resposta fica muito clara. Tudo fica muito claro. Né, nessa experiência. Assim, qual é o papel, na verdade, do mediador, Sória? Qual o papel do mediador? O papel dele, assim,
esse contexto todo, né? De conhecimento, de intervenção no conflito ali instalado. Sim, o mediador ele tem o papel de ser aquela pessoa imparcial que vai facilitar aquele diálogo, né? Que vai acolher aquelas pessoas, que não vai sugerir, que ele vai escutar e estimular e sensibilizar aquelas pessoas da importância delas dialogarem. Aí eu já vou lá na pré-mediação, quando eu convido a pessoa, vamos trazer para a nossa realidade familiar. Quando a pessoa aí, às vezes, fala, a mãe fala você, às vezes o pai fala você, mas alguém, né, precisa, alguém que acredite verdadeiramente no diálogo, né? Que esteja bem também naquele momento, isso é muito importante. Se for uma coisa urgente, a gente tem que sentar ali e conversar na hora, não é? Mas se não é, olha, durante a semana, então, vamos sentar e conversar. Então, o papel do mediador, do facilitador, é ser essa pessoa imparcial, empática. Eu tenho que demonstrar empatia, eu tenho que desenvolver essa minha habilidade, né? A gente sabe que a empatia é difícil, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, mesmo duas pessoas com situações de vida semelhantes, por dificuldade. Mas eu gosto da definição que a gente pode se aproximar o mais possível do marco interno daquela pessoa, quer dizer, da dor que ela está vivendo. Então a gente tem que ter uma postura, tem que ser um profissional que tenha desenvolvido a empatia escutativa, e o papel dele é ser um facilitador de diálogo, claro, que com a formação ele vai aplicar, como eu bem disse, as técnicas, né, as ferramentas, né, de comunicação, de procedimento da mediação, mas antes de tudo, ele tem que ser uma pessoa que ele tenha, que eu gosto sempre de falar, autoconhecimento. Eu tenho que cuidar das minhas saúdes também, que a gente fala de uma forma mais holística, né? Eu tenho que cuidar de mim para que eu possa estar ali no papel de mediador, não é verdade? Exato. Eu ia te perguntar isso, né? Qual é o preparo do mediador para com ele mesmo, né? A fim de poder olhar para outras pessoas, né? Com os olhares que cada um tem, a história que cada um tem. Como é que faz isso, né? E aí cada um vai fazer da sua forma, aí vai desenvolver espiritualidade, às vezes a meditação, não é isso? E a formação, aí a gente vai... O quanto é importante também, por exemplo, a nossa live, eu espero, assim, eu desejo que orientações, palavras que eu tenha dito aqui, possa auxiliar as pessoas no seu dia a dia. Mas há pessoas que têm possibilidade de fazer, né, como é o nosso curso na UERJ, de mediação, de processo, isso agrega muito, não é? Para profissionalmente e pessoalmente. Mas eu estar conectado comigo é o principal. Saber dos meus limites, né? Das minhas habilidades. O que eu tenho que desenvolver para eu poder facilitar um diálogo? Porque às vezes não pode acontecer, é do mediador aumentar o conflito, né? O facilitador aumentar aquele conflito. Então ele tem que estar bem, acreditar, sabe, Sandra? Eu, assim, acredito muito nessas metodologias que eu aplico, que eu vivo, que eu estou sempre me aprimorando. Eu acredito. Então, acreditar no diálogo. Nos momentos difíceis, é no diálogo que nós temos que acreditar. E ainda faço, assim, um parênteses, porque eu tive a experiência, né, de mediadora judicial. Quantas vezes eu ouvi as pessoas e eles diziam assim, eu nem queria processo, porque realmente um vai dar entrada, né, com o processo. Então, eu não queria, é porque você não me escutava. Quantas vezes eu ouvi isso? Então, as pessoas não dialogam ou uma pessoa se nega a dialogar, coisas precisam ser resolvidas e as pessoas muitas vezes vão. E é interessante que a gente fala, o conflito, ele não inicia no momento do processo. Vamos levar lá para o processo. Digamos que a gente não conseguiu dialogar, não houve uma mediação, uma oportunidade, a pessoa teve que né, acionar o Poder Judiciário. O conflito, ele não começa no momento da entrada do processo e nem quando ele termina, o conflito termina. Porque a gente sabe que se começou o processo ali, o que aconteceu antes para chegar àquele ponto? É o que a gente estava conversando, né? Então, o conflito, quando ele é mesmo judicial, ele não começou ali, e o mais interessante pela nossa experiência que a gente vê, ele também não termina após o processo, mesmo o juiz dando uma sentença. Porque até quem muitas vezes, isso acontece muito em família, mesmo quem foi favorecido, né? Porque aí a sentença tem que cumprir, né? O juiz vai dizer, ou um lado ou o outro.
nem ela se sente atendida. Por quê? Não, Porque mas... as mágoas, os ressentimentos, o Pois diálogo é, não vai retornar porque eu ganhei uma ação judicial, não é? Não vai exatamente. voltar. Ele De vai jeito muitas nenhum. vezes acirrar, né? Vai acirrar, porque a pessoa que. Talvez até E aí, piore, né? então assim, questões que a gente está falando de famílias, né? De É, relacionamento continuado. é. Então, a mediação de conflitos, principalmente na área familiar, mas em todas as áreas. Mas assim, na familiar, quando há processos, nossa, como é possível reverter? Porque as pessoas queriam, na verdade, ter um espaço para dialogar. As pessoas, na verdade, queriam ser respeitadas, reconhecidas no seu valor, né? E quando na mediação a gente pode proporcionar isso. Por quê? Porque nós estamos ali com essa figura de poder estimular o diálogo, a intercompreensão. Eu gosto muito desse termo. Um precisa compreender o outro e ambos se compreenderem. Às vezes eles não vão mudar de opinião, mas eles vão conseguir entender o outro lado, né? E Sim, sim. caminhar, né? O caminho é o diálogo, né? Quanto mais conflito, mais diálogo é necessário. E a nossa sociedade, eu penso que precisa muito, né? E essa é a essência da mediação de conflitos. Quando ela vem como política pública, ela vem também trazer um novo olhar para a sociedade. Vamos olhar para as nossas relações? Por que tem tantos processos, né? Por que há a Exato. cultura da judicialização, né? Então, é interessante que vem do próprio Poder Judiciário, né? Esse olhar, né? Que interessante, né? Exatamente. Então, eu acho que tem que acolher a mediação, porque realmente ela traz esse olhar. Você falou uma coisa interessante, às vezes a pessoa acha que só o lado, o que ela pensa é certo, mas a gente já viu casos em que a pessoa É, até fala, não, realmente, agora o que você está falando está fazendo sentido para mim. Eu pensei que você falou outra coisa, mas não, as pessoas não conseguem se compreender em meio à tensão, né, as emoções. Então, o diálogo é o caminho. muito bom. Você acha que você é uma boa conhecedora da rede, né, de a assistência social? Você fez, inclusive, treinou bastante essa rede. Você acredita na possibilidade da rede absorver a mediação como uma forma da gente poder, né, facilitar mais, né, as relações tão truncadas, né, principalmente do ponto de vista familiar? Você acha que há uma possibilidade nesse cenário? Sim, da assistência social, né? Eu acompanhei muito o É, trabalho de CRAS, de CREAS, de unidade de reinserção social. E a mediação, ela é uma metodologia que vai muito bem nesses espaços em que há uma necessidade, sim, né, de eu reconhecer o outro, de eu valorizar cada pessoa, do protagonismo de cada um. E aí a gente perpassa pela dignidade humana. A mediação trabalha com esse princípio também, então, do protagonismo, do exercício da cidadania, e que cada pessoa possa ser escutada e entendida as suas necessidades. Então, eu cheguei a fazer um trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro de treinamento da metodologia, aplicação teórica metodológica da mediação de conflito, onde tinham profissionais de equipamentos, né, como a gente fala, de CRAS, de CREAS, de URS, para as equipes. Porque as equipes também precisam, eu sempre falo, a gente fala em ferramentas, né? Quanto mais a complexidade se apresenta para nós profissionais, não é isso? Eu penso que mais nós temos que buscar técnicas, ferramentas, né? Para que possa nos instrumentalizar, né? exato. E a mediação, ela é muito bem-vinda nesses espaços. E aí, Sandra, eu vou lá no círculo, né? Aí a gente pode juntar a justiça restaurativa, círculos restaurativos, os processos circulares, fazer um círculo, aí, né, elencar alguns elementos da mediação quando eu faço uma prática Isso. circular, que foi nosso curso ano passado, na Nosso UERJ. primeiro curso. Então, é importante que os profissionais possam, penso eu assim, porque foi muito bom para a minha prática profissional, se apropriar de metodologias inovadoras, né? Para que a gente possa, de fato, prestar um atendimento com
realmente com uma capacidade maior, né? Seja humana, porque quando eu falo para vocês, eu falo para mim. Eu brinco com os alunos sempre, né? Mas é uma brincadeira verdadeira. Quando eu falo para vocês, eu tô falando para mim, porque fala, Sória, mas isso... Mas eu sou humana também, tem questões de conflito. Então, é um exercício contínuo, né? Ele é diário, né? Porque quando a gente vê uma situação, a gente às vezes já julga. Não, peraí, chegou isso para mim, mas será que é isso? Então, aquilo que a gente conversou da comunicação não violenta, observar e não julgar, não é isso? Identificar qual é o sentimento que essa pessoa está trazendo, qual é a necessidade que aquele jovem daquela família do CRAS, um jovem do CREAS está cumprindo medidas, né? Qual é a necessidade daquelas pessoas que não foi atendida? Em que nós podemos acolher na sua humanidade? Então, é importante você trazer isso, porque ou eu posso ser o mediador na função de mediador, ou eu posso ter essa formação para eu agregar elementos que possam contribuir e trazer uma qualidade, um olhar mais amplo para o meu atendimento. Né? Aí a gente fala, quais são ferramentas da própria mediação? O CNV, a escuta ativa, né? A validação dos sentimentos. Então, nada fere nenhum tipo como é que eu vou dizer, de prática profissional, porque ele vem agregar, né? Claro que quando eu sou médico, quando eu sou psicóloga, quando eu sou assistente social, eu sou assistente social, porque, imagina, o mediador não pode sugerir, mas às vezes tem que fazer um encaminhamento, não é isso? Aí não, né? Mas eu posso usar elementos dessa metodologia, que é de interação humana, no meu fazer, né? Agregando essas ferramentas de comunicação. Na comunicação empática, que é a empatia, né? Muito bom. Sória, a gente está indo lá para finalizar a nossa live, né? E aí eu queria te perguntar a seguinte coisa, sobre os conflitos, então, intergeracionais, né? Esses conflitos que a gente tem sabido de notícias tão ruins, tão trágicas, o que você pode recomendar para que as relações entre as gerações sejam mais respeitosas e que garantam proteção aos mais velhos e vulneráveis, né? Hoje a gente tem que entender que o processo de envelhecimento, a gente ganhou mais anos de vida, isso é ótimo, maravilhoso, mas com esses anos a mais de vida também as doenças, né, a enfermidade vai chegando, aí as dificuldades dessa pessoa mais velha de enfrentar o dia a dia podem trazer conflitos muito sérios, né, conflitos de desgaste desse cuidador, né, de cuidar dessa pessoa. Como que você vê isso? Como você vê, de que maneira você pode ver, através da mediação, possibilidades nesse momento? Assim? Sim. Bom, eu já penso na mediação quando a gente trabalha com o protagonismo das pessoas, dar a voz a essas pessoas, que elas sejam reconhecidas nas suas reais necessidades e sentimentos, a gente tem que valorizar a pessoa idosa. Que muitas vezes a gente vive isso, né? Os filhos querem falar pelas, né? Querem muitas vezes não permitir que o idoso tenha vontade, né, expresse a vontade, às vezes até por um cuidado, né, a gente sabe que é por muito cuidado, né, e aí aquela pessoa não consegue se expressar, né, a pessoa idosa não consegue se colocar muitas vezes, então a mediação vai trazer, eu penso muito nisso, possibilidades de que a gente possa cada vez mais promover o protagonismo, né, da pessoa idosa, a valorização da sabedoria que ele traz. Aí a gente vai para processos circulares, a gente fala de histórias de vida, né? A sabedoria vem das histórias de vida de cada um. E quanta sabedoria da pessoa idosa, né? No diálogo intergeracional, a mediação promover esse espaço em que haja a troca da pessoa idosa com a criança, né? Com o jovem. Então, são formas que a mediação traz de escutar. Os idosos eles precisam ser escutados, mas escutados de forma que sejam valorizados no que eles dizem, né? Escutar verdadeiramente, né? Então não é só ouvir, é quando ele falar, eu promover esse espaço de escuta e de reconhecer essa fala, né?
E aí, por isso que tem toda essa questão também de um exercício de cidadania que tem que ser de todos nós. Então, valorizar o idoso, principalmente em espaços de diálogo, o quanto ele tem para colaborar, né? O quanto de experiência, e às vezes ele não fala porque não é permitido, ou muitas vezes porque ele vai se calando, né? Achando talvez que o que ele tem a dizer já não tem muito sentido, ou porque agora é outro momento, não é? Eu tive uma experiência muito interessante, uma família amiga que estava tendo conflitos, e a pessoa me ligou, disse que vai fazer o nosso próximo curso, ainda não conseguiu. Mas ela falou, senhora, que dicas você pode me dar, né? E ela sentou com a família, e tem várias gerações essa família, né? Vivem no mesmo, né? No familiar. E foi escutada a criança, foi escutada a avó, né? A mãe dela. E ela ficou tão emocionada em ter a fala dela valorizada, e ela trouxe, assim, orientações para essa vida, né, diária, até de alimentação. Ela participou mais de fazer refeições, permitiram, porque era isso que ela desejava, porque ela não podia sair, a orientação não sair, ela ficava sozinha no quarto, cada um também com a sua atividade, né, home office, a criança estudando pelo computador. E aí, quando eles perceberam que ela estava triste, começou a haver outros conflitos, surgiu a fala. Então, a mediação, ela promove a escuta, a valorização. E aí, a questão eu acho que é um espaço legítimo, sabe? Para nós valorizarmos a pessoa, né, idosa. E legítimo não só do que ele traz de valor, mas da sabedoria mesmo, né? Da vida, da experiência de vida. Então, eu penso que a mediação, ela vem trazer muito para a pessoa idosa, porque o que a gente conversa muito? Que parece que o diálogo se perdeu com o tempo, os nossos ancestrais faziam a fogueira, né? Em volta tinha a roda em volta da fogueira. As famílias, muitas ainda conseguem, mas não era sentar todo mundo à mesa? Pelo menos à noite para jantar, né? E aí se reunia. Isso foi se perdendo. Então, retomar esse espaço é importante, porque se a gente pensa que o idoso muitas vezes não é valorizado, e o quanto valor ele tem, né? E ele não é valorizado porque não é dado um espaço de fala, a mediação é legítima, né? Eu penso assim. Nossa, muito bom mesmo. E aí, lembrando, né, Sória, segunda-feira, dia 15, é um dia para a gente, né, que trabalha com envelhecimento, é um dia importante, é um dia que a gente tem que marcar essa conscientização, né, sobre a violência contra as pessoas idosas, e lembrar sempre que as pessoas idosas são pessoas vulneráveis, porque estão envelhecendo, né, estão precisando de proteção, acima de tudo, né? O Estatuto do Idoso garante essa proteção, e que é nosso dever, né, sociedade, não deixar crescer o número de violência contra as pessoas idosas, né? Então, tem sido muito grande esse número de violência, de respeito às pessoas idosas tem sido muito grande. E eu acho que a gente nessa área da educação, eu direito, né, da pessoa idosa, outros colegas que fazem trabalho de inclusão, né, do envelhecimento, nós temos que fortalecer muito mais esse grupo, o nosso, para que a gente diminua, né, o nível de preconceito com as pessoas idosas. E as famílias, né, Sónia? As famílias, elas possibilidade de poder cuidar melhor dos idosos, né? Através do diálogo, né? Eu acho, né? E como as famílias não dialogam, né? Só quando o problema aparece que elas vão tentar solucionar, e não é pelo diálogo, infelizmente, né? E aí essa pessoa idosa vai sendo preferida, né, no meio familiar. Então eu acho que a gente tem que realmente fortalecer através desse debate que nós fizemos aqui e de tantos colegas que fazem um trabalho maravilhoso, né, para garantir de fato o respeito, né, dessa pessoa idosa, né? Bom, a gente 21h10, então a gente está chegando ao fim dessa live, né? Porque hoje é feriado, né, gente? Não vou explorar mais a minha amiga, tadinha, né? Porque não dá, né? Feriado aí a gente também tem que dar
né, descansar um pouquinho, parar um pouquinho para descansar, assistir um filme, né, e tentar seguir em frente, porque tem muita coisa pela frente ainda, né? Ainda não temos, né, ideia de quando que a gente vai de fato sair desse momento tão difícil que é essa pandemia, né? E quando a gente vai voltar à nossa vida normal, né? A gente não sabe quando a gente vai voltar à nossa vida normal, gente. Então, a gente precisa um pouquinho de descansar, mas eu, mais uma vez, queria agradecer a Sória pela oportunidade de estar aqui debatendo comigo, né, com a Nath, com o trabalho que a Nath faz, relevante, né, necessário para os dias de hoje, né, Sória? O mundo Sim. e o Brasil parece que agora só encontram o ódio pela frente. Então, eu não sei o que aconteceu e eu estou querendo entender ainda o que está acontecendo com a sociedade brasileira, que era tão tranquila, era tão pacata, era tão, né, solitária, e de repente a gente está de cabeça para baixo, né? Eu vejo assim. Assim. E é possível, né, que pessoas como você e tantos outros que nós conhecemos possam fazer e contribuir para que a gente viva numa sociedade melhor, né, mais igualitária e mais respeitosa. Bom, eu quero dar boa noite. Sória, você quer dar boa noite aí? Você quer... Vamos avisar que nós temos o nosso outro curso para quem está assistindo a gente. Olha, aqui que a universidade retornar à sua vida acadêmica, eu e Sória já tínhamos fechado o nosso terceiro curso de extensão nessa área, e assim que a universidade retomar as atividades, a gente vai retomar o nosso trabalho, e aí a gente aguarda vocês lá com a gente na universidade para fazer mais um curso, né, Sória? Mais uma parceria nossa aqui. É um prazer. Não é? Tentando difundir esse conhecimento acerca da mediação, né? Então, quero te agradecer de coração, muito obrigada, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Gente, muito obrigada por estarem aqui prestigiando o nosso trabalho. Desejo um bom fim de noite para todos vocês, um resto de feriado, né? Que é feriado. Amanhã, dia dos namorados. Gente, feliz Dia dos Namorados, maravilhoso. Eu estava na outra live. De fazer uma citação, finalizar com uma citação. Hã? Oi? Fala. É que eu lembrei sobre o Dia dos Namorados, que você lembra, você estava na outra live do Museu da Vida, que a idosa escreveu lá para a Renata, né, que estava conduzindo a live, que ela arranjou um namorado. Sim, então, sim. Gente, já boa hora, né? Hoje namorado. Amanhã é Dia dos Namorados, né? Então, feliz Dia dos Namorados, né? Para todo mundo. E para quem não tem namorado, esperar a pandemia passar, que vai encontrar alguém, com certeza. É importante estar de coração aberto, né? Se amar, se cuidar, não é isso? Aproveita o dia para se amar e se cuidar, né? Eu gostaria de fazer uma citação, que eu gosto sempre de fazer, né? Terminando meus encontros. Claro. Pode ser? Dá tempo? Dá, claro. O William Ury, ele é um grande mediador, negociador. Ele trabalha muito com a questão da escuta ativa, que é assim fundamental, como a gente conversou, né? Não apenas ouvir, escutar verdadeiramente aquela pessoa, estar presente. E eu vou ler um trecho do livro dele, né? Como chegar ao sim com você mesmo. E eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Mantenha-se no presente. No calor do conflito, é fácil se perder em ressentimentos do passado ou preocupações com o futuro. O desafio é fazer o oposto e viver o presente. A única condição em que é possível experimentar verdadeira satisfação e também mudar a situação para melhor. Então, vamos viver o nosso presente, claro, revisitando o nosso passado, que é a nossa história, né? Vida. História, né? Mas vamos viver o presente, porque é no presente que eu posso mudar algo, né? O futuro ainda não chegou e o passado
passado já passou. Então, que a gente tenha força e esperança em dias melhores. E uma mensagem que eu deixo é, sempre que houver desentendimento, as coisas começarem a vir, busque o diálogo. O caminho é o diálogo. Que fica essa Nossa, mensagem. que lindo, Sória. Muito obrigada para a gente encerrar essa noite. Realmente, uma reflexão dessa traz vigor, né, para nós, para mais um dia, mais um outro dia, e a esperança de que a gente está no caminho certo, cada um, claro, respeitando o próximo, né? E transformando, né, a vida, né? Transformando e servindo, né? Transformando e servindo o tempo todo. Não é isso? Muito obrigada, gente, a todos Obrigada a todos presentes. que participaram. Obrigada. Eu e Sória agradecemos muito a presença de todos. Queria dizer que na próxima quinta-feira nós temos a nossa outra live, que é mês de junho todo, a nossa live, que na próxima quinta-feira a gente está aí outra vez para bater o papo com todo mundo que está seguindo aí o nosso trabalho, o trabalho da UNAT, aos colegas da UNAT, muito obrigada. Marcos, valeu, obrigada mais uma vez. Sória, linda, beijo. Beijo. Obrigada, Muito viu, minha obrigada. amiga? Fiquei Fica muito com feliz. Deus. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau a todos.